Primeiro esta noite, imagens recém-divulgadas mostram 3 navios de guerra chineses ancorados na costa de Sydney. Embora a localização exata não tenha sido divulgada, os navios estão a cerca de 150 milhas náuticas da costa, aproximadamente a mesma distância de uma viagem de Sydney a Canberra, em uma ação que está sendo descrita como uma demonstração agressiva de poder. A Austrália é uma arma secreta. Sim, você ouviu direito. E nos próximos anos e décadas estará na vanguarda para contrapor o crescente poder militar da China. Não se trata apenas de alianças, é sobre posicionamento estratégico, acúmulo militar e demonstração de força. Atualmente, no distante norte da Austrália, grandes eventos estão em andamento, bases aéreas se expandem e navios de guerra atracam. Fuzileiros navais dos Estados Unidos da América treinam junto com forças australianas. Na Base Real Força Aérea Australiana, Tyndall, novas instalações estão sendo construídas para abrigar bombardeiros de longo alcance, com alcance até a China. Enquanto isso, o Pacto Austrália, Reino Unido e Estados Unidos está trazendo submarinos movidos a energia nuclear para o jogo, mudando o jogo para o poder militar da Austrália como nunca vimos antes. Por que a Austrália? E por que agora? Bem, isso se resume a poder, estratégia e manter os rivais sob controle em uma parte tensa do mundo. O século XXI está se configurando como um jogo de poder entre Estados Unidos da América e China, com o Indo-Pacífico no centro disso. Para a China, essa região não é apenas sobre geografia, é sobre sobrevivência, poder e dominação. É o lar de algumas das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, e a China depende delas para manter sua economia funcionando. Não só isso, mas o Indo-Pacífico também é o buffer de segurança da China. A proximidade de forças militares estrangeiras de suas fronteiras aumenta sua vulnerabilidade. É por isso que Pequim está tão focada em expandir e manter sua influência aqui. O controle da região traria vantagens econômicas, militares e políticas para a China. Por essa razão, o primeiro comando da capital quer reduzir a influência americana o máximo que puderem. Além de preocupações de segurança e econômicas, os chineses estão expandindo ativamente seu território. Já vimos eles construírem ilhas artificiais no Mar do Sul da China, avançarem para águas internacionais e militarizá-las. Além disso, há a ameaça de invadir Taiwan. Quanto mais os chineses se expandem ao sul, mais próximos ficam de cercar e potencialmente invadir países vizinhos. E, eventualmente, até mesmo a Austrália e a Oceania. Neste vídeo, explicaremos como os Estados Unidos da América e a Austrália estão secretamente colaborando para conter a China. Essa parceria não é nova. Os Estados Unidos e a Austrália têm trabalhado juntos há bastante tempo. Na verdade, eles compartilham muita história. Ambos foram colônias britânicas, herdando valores, democracia, idioma e objetivos estratégicos semelhantes. Ambos são países enormes com vastos territórios terrestres e marítimos. Na história moderna, eles têm sido peças-chave na Aliança Ocidental. A partir do início do século XX, a Austrália começou a formar suas próprias relações de segurança e diplomáticas. Isso fazia parte do processo de independência deles do Reino Unido. Em 1908, o primeiro-ministro Alfred Deakin convidou a Grande Frota Branca Americana para visitar a Austrália. Essa foi a primeira vez que uma marinha não britânica visitou a Austrália. Isso criou um precedente para futuras parcerias entre Estados Unidos da América e Austrália. Os Estados Unidos e a Austrália lutaram como aliados em ambas as guerras mundiais. Mesmo com discordâncias sobre os termos de paz da Primeira Guerra Mundial, mantiveram-se aliados na Segunda Guerra Mundial. Essa guerra exemplificou a cooperação inicial entre Estados Unidos da América e Austrália no Teatro de Guerra do Pacífico. O general americano MacArthur até estabeleceu um quartel-general em Brisbane, dando aos americanos uma posição-chave para lutar contra o Império Japonês. Depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira aliança militar entre Estados Unidos da América e Austrália foi formada. Foi conhecido como Tratado de Segurança do Pacífico, o Pacto de Segurança Trilateral entre os Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Os Estados Unidos da América buscavam aumentar sua influência no Pacífico com seus novos aliados, Japão e Filipinas. Austrália e Nova Zelândia, sendo nações ocidentais anglófonas da região e aliados cruciais na Segunda Guerra Mundial, foram fundamentais para a expansão da influência dos Estados Unidos da América. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, a Austrália estava menos dependente da Grã-Bretanha, tornando-a mais aberta a abraçar a parceria americana. Neste acordo, Austrália e Nova Zelândia também aceitaram o rearmamento do Japão pelos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América desejavam fazer do Japão mais um aliado ocidental no Pacífico. A Austrália inicialmente estava receosa devido aos ataques japoneses em seu território durante a guerra, mas eventualmente concordou e formalizou isso nos anos seguintes. Este tratado protegeu a Austrália, a Nova Zelândia e os Estados Unidos de outros ataques estrangeiros em seu território.
O Tratado Austrália e Nova Zelândia, Estados Unidos, assinado em 9 de janeiro de 1951, funcionou como uma OTAN para a região do Indo-Pacífico. Este foi o primeiro tratado assinado pela Austrália sem envolvimento britânico. Isso causou alguma tensão no Reino Unido, e os britânicos não se envolveriam em uma aliança entre Estados Unidos e Austrália até muitos anos depois. O Tratado de Segurança do Pacífico também surgiu durante um período pós-guerra crucial. Foi o início da Guerra Fria, e o comunismo estava em ascensão na China e na Coreia. Mesmo sem invocar formalmente o tratado, a Austrália enviou tropas para as guerras por procuração entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Podíamos ver soldados australianos lutando na Coreia, Vietnã e no Golfo. No Vietnã, o primeiro-ministro Robert Menzies enviou tropas através da Organização do Tratado do Sudeste Asiático à Organização do Tratado do Sudeste Asiático. Foi uma resposta ocidental ao crescente comunismo no Indo-Pacífico. Com o prolongamento da Guerra Fria e mudanças regionais, a Austrália decidiu reduzir seu envolvimento em guerras por procuração. Um exemplo disso foi a tentativa de golpe de Estado na Indonésia em 1965. Isso resultou em uma mudança de regime que se tornou mais anticomunista, tornando a Indonésia um aliado mais confiável nesse aspecto. Por isso, a Austrália estaria ainda menos propensa a enviar tropas ao exterior. Simultaneamente, diferenças estratégicas entre as forças australianas e americanas contribuíram para reduzir o envolvimento da Austrália. Tais diferenças podem ressurgir hoje com a nova administração Trump. Contudo, o Tratado de Segurança do Pacífico propiciou uma base sólida para a posição dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico. O tratado abriu uma nova linha de comunicação entre os três países sobre ameaças e respostas. O acordo obriga os países a se apoiarem militarmente em caso de ataque a um deles. Se os Estados Unidos da América invocassem o tratado contra a China, eles teriam acesso à Austrália. Neste caso, os americanos estariam livres para construir infraestrutura militar estratégica na Austrália ou na Nova Zelândia. Até agora, o tratado só foi invocado uma vez, após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América, envolvendo a Austrália diretamente na guerra americana contra o terror. Na época, o primeiro-ministro australiano John Howard tornou-se um aliado-chave do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Ele apoiou a invasão americana ao Afeganistão em 2001. Ele também apoiou os Estados Unidos da América durante a crise de desarmamento do Iraque em 2002 a 2003. A Austrália participou ao lado dos Estados Unidos da América na invasão do Iraque liderada pelos americanos. A Operação Falconer consolidou o alinhamento entre Estados Unidos da América e Austrália sobre a questão. Também honrou seu compromisso com as Américas através do Tratado de Segurança do Pacífico. Em 2011, durante a presidência de Barack Obama, os Estados Unidos da América aumentaram sua presença militar na Austrália. O Corpo de Fuzileiros Navais e a Força Aérea dos Estados Unidos da América iniciaram a rotação de unidades e o estabelecimento de infraestrutura no norte da Austrália. Estes foram complementados por bases militares australianas no norte do país. Eles iniciaram a participação em exercícios conjuntos de treinamento militar. Esta ação foi criticada pelo governo chinês, bem como pela Indonésia. Essa reação ressalta o temor do primeiro comando da capital de uma cooperação militar duradoura entre Estados Unidos da América e Austrália. Em 2013, a Força Aérea dos Estados Unidos da América iniciou implantações rotativas de jatos de combate e aeronaves tanque na Austrália. Das muitas bases australianas que os Estados Unidos da América têm usado, destacam-se dois locais-chave: a base da Força Aérea Real Australiana, Real Força Aérea Australiana ou Real Força Aérea Australiana, Tyndall, e a base Real Força Aérea Australiana, Darwin. A base Real Força Aérea Australiana Tyndall é uma das mais novas bases operacionais da Força Aérea Real Australiana. Localizada a 15 quilômetros, aproximadamente 9 milhas, fora da cidade de Catherine e a 320 quilômetros, cerca de 198 milhas, a sudeste de Darwin, capital do Território do Norte. Construída em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial, foi ampliada e atualizada nas décadas seguintes. Em meados dos anos 80, foi declarada uma base da Força Aérea completamente operacional. Desde sua abertura oficial em 1988, a base da Real Força Aérea Australiana, Tyndall, cedia grandes exercícios militares anuais. Convidaram militares visitantes de vários países, incluindo os Estados Unidos da América. Pitch Black, Diamond Storm e Talisman Shore são três exemplos notáveis desses eventos. O exercício Talisman Shore é o maior exercício militar conjunto entre Austrália e Estados Unidos da América. A Austrália constrói nova rampa de estacionamento em Tyndall. Tem capacidade para acomodar 4 dos maiores aviões da Real Força Aérea Australiana, os tanques KC-30. Esses poderosos tanques podem reabastecer jatos de combate e permitir ataques a distâncias muito maiores. Os Estados Unidos da América também planejam construir sua própria rampa de estacionamento, com capacidade para 6 bombardeiros B-50 e 2.
Os bombardeiros poderiam atingir a China continental a partir da base Tyndall. A base da Real Força Aérea Australiana Darwin, situada a 6,5 quilômetros a nordeste de Darwin, compartilha a pista com o aeroporto internacional da cidade. É também o local de muitos exercícios militares entre os Estados Unidos da América e a Austrália. Os Estados Unidos da América construíram um novo depósito de combustível na base para os MV-22 Ospreys dos Marines. Essa aeronave pousa verticalmente como um helicóptero e transiciona no ar para voar como um avião convencional. Os americanos planejam expandir a atual rampa de estacionamento aqui, permitindo mais dessas aeronaves. Além disso, ambas as bases estão localizadas em uma área muito pouco povoada. O território do norte tem uma pequena população de pouco mais de 250 mil a partir de 2023. Também tem uma densidade populacional de 0,19 pessoas por quilômetro quadrado. É cerca de 0,5 pessoas por milha quadrada. Eles estão espalhados por uma vasta área de 1,35 quilômetros quadrados, ou 520 mil milhas quadradas de terra. Isso apresenta muita terra disponível para esses tipos de bases militares. A região também possui um clima seco o ano todo, ideal para exercícios militares. Essas condições são ideais para exercícios como o Talisman Shore. As áreas remotas da Austrália Ocidental e Queensland também são ideais para essas bases. Bases existentes como Rathcurtin e Learmonth estão sendo consideradas para expansão e atualizações, visando o uso pelos Estados Unidos da América. Essas bases estão estrategicamente a 3.000 milhas, cerca de 4.800 quilômetros, de distância de leste a oeste. Isso impediria a China de desferir um único golpe fatal. Isso também permite que os Estados Unidos da América continuem a projetar sua força contra a China, mesmo se os chineses eliminarem uma dessas bases remotas. A Austrália também busca atualizar a pista de pouso das Ilhas Cocos. Estes são pequenos atóis de coral no Oceano Índico. Eles estão situados a noroeste da Austrália e ao sul da Indonésia. Essa expansão permitiria transportar aeronaves militares mais pesadas, como o P-8 a Poseidon. O P-8A, também conhecido como caçador de submarinos, poderia monitorar a atividade naval chinesa nas Ilhas Cocos. Por isso, faz sentido a Marinha dos Estados Unidos da América já ter listado o local como possível para colaborar com os australianos neste novo projeto. Há mais um aspecto crucial da parceria Estados Unidos da América-Austrália que ainda não discutimos. Além dos exercícios militares em andamento e dos tratados existentes como o Tratado de Segurança do Pacífico, existe o Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. É o desenvolvimento mais recente na evolução da relação de segurança entre Estados Unidos da América e Austrália. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos é uma parceria de segurança trilateral entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Seu objetivo é renovar o antigo Tratado de Segurança do Pacífico da Guerra Fria. A Nova Zelândia tem sido majoritariamente inativa no Tratado de Segurança do Pacífico desde os anos 80 devido às suas políticas de não nuclearização e antimilitarização, exigindo um novo acordo. Desta vez, até o Reino Unido foi incluído, marcando sua primeira parceria de segurança com uma Austrália independente. Anunciado em setembro de 2021, visa fortalecer os laços de segurança entre os três países. Engloba um maior compartilhamento de inteligência, tecnologia, expansão da infraestrutura militar e das cadeias de suprimentos. O acordo possui dois pilares fundamentais que afetarão muito a Austrália. O primeiro é fornecer submarinos nucleares à Marinha Australiana. Além disso, Estados Unidos da América e Reino Unido enviarão submarinos nucleares próprios para rodízio na Austrália. Os submarinos americanos devem iniciar rotações na costa oeste da Austrália em 2027. O segundo pilar do tratado visa aumentar as capacidades cibernéticas das Forças Armadas da Austrália. Isso inclui inteligência artificial quântico e também infraestrutura hipersônica. O tratado é uma resposta direta à visão moderna da China como uma ameaça crescente à estabilidade no Indo-Pacífico. Isso decorre da expansão militar da China e retórica agressiva, especialmente as ameaças a Taiwan e empenho em ampliar sua influência regional. A origem deste tratado remonta a meados de 2010, quando a Marinha Australiana buscava substituir seus submarinos envelhecidos da classe Collins. Para isso, se aliaram à França. Em 2016, o primeiro-ministro Malcolm Turnbull assinou um acordo de 50 bilhões de dólares australianos com o Naval Group, uma empresa francesa, para construir uma nova classe de submarinos. Os novos submarinos seriam baseados nos franceses nucleares Barracuda. Até 2019, ambas as partes concordaram em construir 12 submarinos na Austrália. No entanto, este acordo passou por muitos atrasos e aumentos de custo, quase dobrando o custo para 90 bilhões de dólares. O acordo foi interrompido. Até junho de 2021, as preocupações com custos e atrasos continuaram a crescer. Isso levou alguns deputados australianos a considerarem um plano de contingência caso o acordo com a França falhasse.
Mesmo com as preocupações, o primeiro-ministro Scott Morrison se reuniu com o presidente Macron para reafirmar o compromisso com o projeto. No fim de agosto de 2021, os ministros da Defesa da França e Austrália reafirmaram o compromisso. No entanto, 3 semanas depois, a Austrália terminou abruptamente o acordo. No mesmo mês, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos foi anunciado pela primeira vez. Durante todo o ano de 2021, a Austrália negociou secretamente um novo acordo com os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Isso foi feito sem o conhecimento do governo francês ou do grupo naval. A Austrália trocou o acordo de submarinos nucleares com a França por um melhor com os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Durante a cúpula do G7, em junho de 2021, em Cornwall, Inglaterra, o primeiro-ministro Morrison se encontrou com o primeiro-ministro Johnson e o presidente Biden, sem Macron. Eles discutiram e negociaram o novo tratado às escondidas da França. Isso foi possível por causa do Brexit. Com o Brexit, o Reino Unido não era mais obrigado a informar a União Europeia sobre seus novos acordos de segurança. A França ficou compreensivelmente furiosa com o cancelamento repentino e o novo acordo. Macron ficou irritado por ter sido excluído das conversas do Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Em resposta, a França convocou seus embaixadores dos Estados Unidos da América e da Austrália. Eles também ameaçaram atrasar o acordo comercial Austrália-União Europeia em negociação. Clément Bourne, um alto funcionário francês, disse que a confiança entre a França e a Austrália foi quebrada e não seria facilmente reparada. Além disso, ele também criticou o Reino Unido como um vassalo para os americanos e como um oportunista. Cúpulas foram canceladas e Macron reforçou que a União Europeia deve focar em suas questões de segurança e aumentar seu poderio militar. Scott Morrison foi deposto e o Partido Trabalhista de Anthony Albanese assumiu o poder. Seu governo iniciou o reparo das relações com a França. Ele negociou um acordo com o grupo naval para cancelar o projeto. Outro alto funcionário francês reafirmou o compromisso de seu governo em restaurar as relações com a Austrália. O primeiro-ministro Albanese planejou futuras viagens para a França após resolver uma breve disputa que, apesar de curta, expôs uma fraqueza-chave. Mostrou que a unidade ocidental não é tão sólida quanto parece, especialmente no Indo-Pacífico. Contudo, o Austrália, Reino Unido e Estados Unidos impactaria imediatamente as relações de segurança entre Estados Unidos da América e Austrália. Mais importante, teria um impacto em como eles se coordenam para contrariar a influência chinesa na região. Também mostra como ambos os países poderiam responder a ataques chineses no Indo-Pacífico. Esses alvos, a propósito, poderiam incluir a Austrália devido à reação da China ao acordo. O primeiro comando da capital condenou a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, citando preocupações de que isso perturbaria a paz e a estabilidade regional. A China afirmou que os novos submarinos da Austrália levariam a uma maior nuclearização da região. O Global Times, controlado pelo primeiro comando da capital, criticou a Austrália, chamando-a de adversária da China. Ele alertou que a Austrália agora poderia ser alvo da China. Isso seria um aviso aos Estados Unidos da América e aliados regionais para não provocarem a China. Um think tank de Pequim alertou sobre a Austrália adquirir submarinos nucleares. Afirmou que a China agora pode tratar a Austrália como um país nuclear. Com essa categoria, seria justo mirar os australianos com armas nucleares durante uma guerra. Com um rótulo de inimigo, a Austrália agora se tornaria o adversário mais próximo da China, e por essa razão, a China gostaria de atacá-la primeiro e garantir sua posição regional durante a referida guerra. Por outro lado, o acordo reforça os fortes laços militares entre a Austrália e Estados Unidos da América. O acordo amplia os exercícios militares atuais e operações de base dos Estados Unidos da América no norte da Austrália, fortalecendo a posição americana contra a China em caso de guerra. Em resposta, alguns críticos até brincaram que a Austrália está se tornando o 51º estado. Sei que você identificaria rapidamente a referência às recentes observações sobre o Canadá. De qualquer forma, no entanto, está claro que a cooperação entre Estados Unidos e Austrália está se expandindo rapidamente. Um analista do Instituto Lowy usa uma metáfora diferente. Eles afirmam que a Austrália é um porta-aviões inafundável no fundo das rotas marítimas críticas. Isso se refere ao vasto tamanho da Austrália e à sua localização ao sul do Mar do Sul da China. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos e Tratado de Segurança do Pacífico não são as únicas instâncias existentes de uma aliança entre Estados Unidos e Austrália. Eles participam do Diálogo de Segurança Quadrilateral, o Quad, que também inclui Índia e Japão. Porém, o Quad não é tão crucial para a segurança da Austrália quanto o Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Isso ocorre pela forte dependência econômica da Índia e do Japão em relação à China, crucial para suas cadeias de fornecimento e rotas comerciais. O comércio entre os dois países seguiu crescendo nos últimos anos.
Em 2023, o comércio bilateral deles valia United States dólares dos Estados Unidos, 215 bilhões. De minérios a cereais, as exportações da Austrália para a China valiam mais de 120 bilhões de dólares em 2023. A China também é uma importante fonte de turismo para a Austrália, com cerca de 550 mil turistas chineses registrados em 2023. Isso é compreensível, considerando a proximidade da Austrália com a China e seu crescente apelo turístico. Porém, simultaneamente, a China seguiu se tornando mais assertiva na região. Recentemente, assinou um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, vizinhas da Austrália. Assim, a Austrália passou a se aproximar mais dos Estados Unidos da América em busca de segurança. Neste momento, a Austrália está jogando um perigoso jogo de equilíbrio de lados. Por um lado, corre o risco de provocar a ira chinesa ao cooperar mais de perto com os americanos. Permite se tornar uma arma secreta para os Estados Unidos usarem contra a China. Isso também arriscou prejudicar suas relações com outros aliados ocidentais. Tal foi o exemplo de sua breve ruptura com a França sobre o cancelamento de seu acordo de submarinos. Você pode ver como isso colocou em risco as relações da Austrália com a União Europeia mais ampla. No entanto, por outro lado, corre o risco de alienar o Ocidente ao continuar a aumentar sua dependência econômica da China. A Austrália deve estar preparada para as consequências caso entre em conflito com a China. Eles terão que enfrentar o risco de se tornar um alvo direto ou até mesmo o cenário dessa guerra. A Austrália terá que equilibrar suas prioridades econômicas e de segurança. Como disse um legislador dos Estados Unidos da América, a Austrália depende da China para prosperar e da América para se proteger. Esse é o equilíbrio que buscam.